tempo, literalmente, de Jezabel e Acabe, ele reconstrói Jericó. A profecia se cumpre. Automaticamente, esse homem perde o seu filho mais velho e o seu filho mais novo. Jericó, de fato, estava sob uma maldição. É por isso que a Bíblia diz que as águas eram amargas e a terra era estéril. O texto diz que Jericó era uma cidade muito bem localizada, todavia não era uma cidade sarada. Ouça, porque Jericó transparecia, representava literalmente aquilo que parecia intransponível. Quem passava por Jericó nessa época desejava habitar, residir sobre esse lugar. Todavia, as pessoas não compreendiam que por dentro as coisas não estavam bem. Somente quem habitava em Jericó compreendia a dificuldade de estar em um lugar onde as águas eram amargas e a terra era estéril. Jericó é a tipologia da história de algumas pessoas. Por fora parece ser tão forte, mas por dentro só você e Deus compreendem o nível das batalhas pelas quais você tem enfrentado. Mas a boa notícia é que o mesmo Deus que visitou a Jericó é o mesmo Deus que está visitando a história de pessoas aqui nessa noite. Eu vou liberar essa palavra mais uma vez. O mesmo Deus que visitou a Jericó é o mesmo Deus que está visitando a história, famílias, emoções da vida de pessoas aqui nessa noite. Se você crê nisso, libere uma palavra de adoração a Ele. O profeta Eliseu é a autoridade profética sobre esse lugar. E eu quero que você entenda bem isso aqui. Eliseu, ele vai liberar uma palavra. E essa palavra literalmente vai trazer um novo tempo sobre Jericó. Mas antes, é necessário mencionar algumas coisas de suma importância. Alguém decidiu abrir os portões da cidade para revelar um problema interno para o profeta. Alguém teve a coragem de dizer: Jericó não é como as pessoas veem. Por fora transparece algo, mas por dentro a cidade está morrendo. O salmista disse: quando eu me calei, os meus ossos envelheceram. Ouça, você não está só. Deus sempre levanta pessoas específicas em tempos específicos. Ouça bem isso aqui. Deus sempre levanta pessoas específicas em tempos específicos. Assim como Deus levantou um Josué para Moisés, assim como Deus também levantou Arão de um lado e Ur do outro, na batalha contra os amalequitas. Assim como o próprio Eliseu teve discípulos que literalmente colaboraram na sua trajetória, assim como o próprio Elias teve um Eliseu. Deus sempre levanta pessoas específicas em tempos específicos. Você não está só, porque quando alguém decidiu abrir os portões da cidade para revelar um problema interno, ali estava o profeta Eliseu, trazendo uma palavra de vida, uma palavra de restauração, uma palavra que mudaria a geografia daquele lugar, uma palavra que literalmente traria vida no lugar da morte, uma palavra que traria restauração. É isso que o Espírito Santo está fazendo nessa noite. Ele está visitando emoções de pessoas, Ele está trazendo vida onde houve luto, está trazendo restauração, porque Ele é Deus que trabalha em favor na vida daqueles que nele espera e confia. Porque quando nós falamos, por exemplo, de restituição na Bíblia, logo nós pensamos no ato de ter de volta aquilo que foi perdido. Mas a palavra restituição no hebraico, ela está vinculada a outra palavra chamada restauração. Eu vou simplificar para você. Quando nós perdemos algo e nós temos de volta, automaticamente nós intitulamos isso como restituição. Mais um exemplo. Se eu perdi essa Bíblia na porta dessa igreja, ela tem meu nome e alguns dados meus. Todavia, choveu a noite inteira e as páginas literalmente ficaram manchadas. Mas alguém encontra essa Bíblia e sabe que a Bíblia é minha. No outro dia, é um exemplo, a pessoa me devolve essa Bíblia.
ela me restituiu aquilo que eu perdi. Mas só que na Bíblia é diferente. Restituição e restauração estão caminhando juntos. Perdi a Bíblia, a chuva veio, manchou todas as páginas, mas Deus encontra. Antes de Deus, literalmente, me devolver aquilo que pertence a mim, Ele restaura primeiro. Antes de Deus lhe dar aquilo que Ele disse, primeiro Ele vai restaurar. Porque Ele é um Deus que restaura, Ele é um Deus de novos começos, Ele é um Deus que coloca todas as coisas no seu devido lugar. Levante a mão direita para receber nessa noite. É uma conferência profética. Aquilo que estava fora do lugar, Deus vai colocar no seu devido lugar. Ele é Deus de restauração, Ele é Deus de restituição. Ele é o Deus em quem nós confiamos. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome forte e poderoso do Senhor. Ele nunca perdeu uma guerra e nunca perderá. O seu trono é inabalável. A Bíblia diz que antes que você mencione qualquer palavra, Deus já sabe aquilo que você vai mencionar. A Bíblia diz que Deus sabe quantos fios há sobre a vossa cabeça. A Bíblia Sagrada nos revela que Deus chama as estrelas pelo nome, e vale a pena mencionar que só na nossa galáxia possui mais de 300 trilhões de estrelas e mais de 300 trilhões de planetas, e Deus chama cada um pelo nome. É esse Deus que está cuidando de você, é esse Deus que vai à sua frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. É esse Deus, é esse Deus em quem nós confiamos. O profeta Eliseu, literalmente, ele vai dizer: tragam um vaso novo. Eu acho isso literalmente extraordinário. Porque o profeta, ele pediu um vaso. E biblicamente falando, todas as vezes que a Bíblia falou a respeito de vaso, falou a respeito de pessoas. Vaso na Bíblia é uma tipologia de pessoas. O apóstolo Paulo foi nomeado como um vaso escolhido por Deus. Jeremias capítulo 18, você lembra que o oleiro representa o próprio Deus e o vaso representa Israel, representa a nós. O próprio apóstolo Paulo declarou que Deus decidiu colocar tesouros, não foi em cofres, foi em vasos de barro. Então, todas as vezes que a Bíblia falou a respeito de vaso, falou a respeito de pessoas. Mas olha que interessante, Jericó era uma grande cidade, mas só que Deus está usando o profeta para, através do profeta, trazer restauração sobre aquele lugar. Mas observe que Deus está usando um vaso. A restauração em Jericó está começando através de algo tão pequeno, tão frágil. Jericó é uma grande cidade, mas o vaso é algo tão pequeno. Eu começo a entender que Deus é especialista em pegar coisas pequenas para transformar a história de grandes lugares. Você é um vaso escolhido pelo Senhor. Você pode ter suas duas mãos aos céus. Há uma unção profética sobre esse lugar. Você é um vaso que Ele escolheu. Ele te nomeou para que você vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Tu és um vaso escolhido dele. Porque quem olha para um vaso, literalmente, olha para a sua fragilidade. Mas só que existe um segredo nisso. O poder do vaso está naquilo que habita dentro dele. Atos 1:8, e recebereis poder, virtude, autoridade, quando descer sobre vós o Espírito Santo. Você é templo. O poder da oração não está em quem faz, está em quem ouve. Quem ora é limitado, mas quem está ouvindo é ilimitado.
Quem ora é frágil, mas quem está ouvindo é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sinto Deus aqui. Quem ora tem defeitos, mas quem está ouvindo ele é perfeito. Aleluia. O poder da oração não está em quem faz, está em quem ouve. Deus lhe trouxe nessa noite para lhe dizer: tu és o meu vaso, e eu tenho ouvido a tua petição. Aramanjo me oramaracandarás. Rimianjo me araioseia. Rimianjo narácia. O vaso tem limites, mas o dono do vaso é ilimitado. O que eu acho interessante nesse texto é que o profeta Eliseu só pediu apenas um único vaso. Isso é formidável. Porque na história bíblica, Deus sempre precisou de apenas um Jeremias, um Isaías, um Abacuque, um Naum. Porque a matemática de Deus funciona assim: se tiver muito, Deus faz. Mas se tiver pouco, Deus também faz. O profeta Elias chegou na casa da viúva de Sarepta e disse: mulher, o que você tem em casa? Apenas um pouquinho de farinha na panela. É com esse pouco que a multiplicação vai acontecer. Se tiver muito, Deus vai fazer, mas se tiver pouco, Deus também vai fazer. Jesus chegou para seus discípulos e perguntou: o que é que vocês têm para alimentar essa numerosa multidão? Mestre, apenas 5 pães e 2 peixinhos. É com esse pouco que a multiplicação vai acontecer. Se tiver muito, Deus vai fazer, mas se tiver pouco, Deus também vai fazer. Deus vai para gerar uma multiplicação extraordinária. Eu vou liberar essa palavra mais uma vez. Deus vai usar aquilo que você tem para gerar uma multiplicação extraordinária. Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você liberar palavras de adoração a Ele. Existe uma unção de multiplicação sendo liberada aqui nessa noite. Deus vai usar o que você tem para gerar uma grande multiplicação. Quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, Deus não consulta o seu saldo na conta. Ele apenas pergunta: se você crer, verás a minha glória. Ele vela pela sua palavra para fazer a cumprir. Deus perguntou para Jeremias: Jeremias, o que você vê? Jeremias olhou e disse assim: eis que eu vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus responde para o profeta dizendo: viste bem? E Deus responde: que choqué de ani, ali devari lastó. Jeremias, eu velo pela minha palavra para fazer a cumprir. Passando os céus, passando a terra, sua palavra permanece. Então entenda que literalmente Deus está, através do profeta Eliseu, utilizando um vaso. Eu acho isso aqui literalmente tão profundo e extraordinário, porque o profeta Eliseu não apenas pediu um vaso, ele diz que tipo de vaso era necessário. O vaso era novo. O vaso era... porque não se sara problemas do passado com coisas do passado, somente com algo novo. O que Deus está ministrando no nosso coração é: o que eu preparei é bem maior. Vou falar mais uma vez: o que Ele preparou é bem maior. Não importa o que aconteceu, o que Ele preparou é bem maior. Oh, aleluia! Tem coisa nova de Deus sendo liberada para a história da sua vida. Ouça, assim diz o Senhor: eu preparei um tempo de paz, um tempo de fazê-los prosperar. A glória da última casa será bem maior do que a glória da primeira.
Deus é o Deus de novidade. E muitas vezes estamos tão presos às situações pelas quais se passaram. Mas eu quero que você entenda isso aqui de forma muito bem clara. Decepções também têm propósitos. Perdas também têm propósitos. Algumas pessoas que saem da sua vida também têm propósitos. Deus, Ele sabe o que tira e Deus sabe o que traz. Vou falar mais uma vez, Deus sabe o que tira e Deus sabe o que traz. O apóstolo Paulo declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus, certa feita, ele disse: aquilo que eu permito agora, você não vai entender, todavia entenderá depois. Processo não é para ser entendido, processo é para ser vivido. Talvez você não me entenda agora, mas lá na frente você vai entender, porque você teve que passar por tudo isso. Oh, aleluia! Lá na frente você vai entender que tudo cooperou para um projeto bem maior na história da sua vida. Lá na frente você vai entender que aquilo que você julgava como perda, Deus estava dizendo foi livramento. Deus sempre explica lá na frente cada situação pela qual você passou. Não queira entender literalmente aquilo que você passa agora. Processo não se entende no princípio, mas Eclesiastes 7:8 dá uma resposta para ele, dizendo assim: melhor é o final do que o princípio dela. No princípio nós choramos, às vezes até questionamos, no princípio quem sabe até duvidamos, mas no final vemos a glória, a resposta, a manifestação do poder do Deus Todo-Poderoso. Você pode liberar palavras de adoração. Talvez você não esteja entendendo agora tudo que você está passando, mas é Deus sarando a sua terra. Porque pessoas saradas saram pessoas, pessoas transformadas transformam pessoas. Deus está trabalhando em você, porque Ele vai realizar algo grandioso através de você. Oh, aleluia! Primeiro Deus faz em nós, para depois fazer através de nós. Então acalma, confia, descansa, espera. O tempo não mata a promessa, o tempo te prepara para a promessa. Eu vou falar mais uma vez: o tempo não mata a promessa, o tempo te prepara para a promessa. O tempo que mais Deus te fez esperar foi o tempo que Ele mais trabalhou a respeito da sua vida. Porque enquanto você esperava, Deus trabalhava. Enquanto você confiava, Deus abria a porta. Ouça isso aqui nessa noite: o homem pode até fechar portas, mas Deus abre caminhos. Vou liberar mais uma vez: o homem pode até fechar portas, mas Deus abre caminhos. E às vezes é difícil entender, eu sei, é difícil entender a forma que Deus trabalha. Deus tem a sua metodologia de agir. Deus, quando tirou o povo do cativeiro do Egito, a Bíblia diz que Deus guiou o povo a um lugar chamado Pi-Hairote. Pi-Hairote é uma palavra de origem hebraica que significa beco sem saída. Atrás do povo vinha Faraó e seus melhores cavaleiros. Que Deus é esse? Que livra o povo de uma situação e os conduz para um beco sem saída. É porque na verdade Deus guiou o povo para um lugar onde seria aberto um caminho que nunca antes houve. Tem momentos que Deus está conduzindo você. Aos nossos olhos parece que não tem saída, mas aos olhos de Deus é o lugar onde o nome dele será glorificado na história da sua vida. O profeta Eliseu, literalmente, ele pediu um vaso novo. Mas eu quero que você entenda que havia uma razão pela qual a terra não estava gerando. Não era apenas pela maldição que estava sobre aquele lugar. Eu quero que você compreenda bem isso aqui. A maldição que estava sobre Jericó fez a terra que tanto gerava se tornar estéril. As águas amargas trouxeram esterilidade sobre a terra. Preste atenção nisso. As águas amargas trouxeram esterilidade sobre a terra.
Então entenda, o que você está lendo, o que nós meditamos aqui agora, representa apenas uma história de Jericó, não toda a história. Essa terra estéril já gerou um dia. Essas águas amargas já foram saudáveis um dia. O que eu estou narrando para você é um capítulo da história, mas não toda a história. Entenda que literalmente tem coisas que já geraram, quem sabe, podem não estar gerando. Alguns processos amargos que talvez você enfrentou, gerou esterilidade sobre aquilo que um dia já tanto gerou. Tem pessoas que já sonharam tanto, projetaram tanto, creram tanto, mas em virtude de algumas decepções, alguns processos, alguém que tanto gerava, não gera mais. Quem sabe gera, mas não como antes. Quem sabe frutifica, mas não como antes. Alguém que tanto acreditava, quem sabe acredita, mas não como antes. Os processos amargos pelos quais você enfrentou, literalmente quase deixou uma terra estéril, mas Deus lhe trouxe nessa noite para lhe dizer: aquilo que não estava gerando vai voltar a gerar. Vou liberar mais uma vez essa palavra. Aquilo que não estava gerando vai voltar a gerar. E aquilo que já está gerando vai gerar 100 vezes mais. Estou liberando uma palavra profética sobre a sua vida. Aquilo que não estava gerando vai voltar a gerar. E aquilo que está gerando vai gerar 100 vezes mais. Há uma unção de uma colheita extraordinária sendo liberada sobre a história da sua vida. Aleluia. Diga para o que está ao seu lado, diga assim: a colheita já foi liberada. Vai voltar a gerar. Nenhum processo amargo vai neutralizar a sua terra do crescimento. Vou liberar mais uma vez essa palavra. Nenhum processo amargo vai neutralizar a sua terra do crescimento. Oh, aleluia. O processo dói, mas a promessa sara. Oh, aleluia. Eu vou falar mais uma vez. O processo dói, mas a promessa sara. O que não estava gerando vai gerar 100 vezes mais. Oramanacão de Ondarás. O processo pode doer, mas a promessa vai sarar. Vai voltar a frutificar. É um capítulo da história. Quem sabe alguém olhou e disse: essa Jericó não gera mais. Essa Jericó não produzirá mais. O sorriso não será nunca mais como antes. Os sonhos ficarão inacabados. Mas ouça isso aqui com muita atenção nessa noite. Eu quero que você grave isso na tábua do teu coração. Deus vai surpreender. Deus vai surpreender a história de muitas pessoas. Porque Deus está colocando a mão sobre Jericó novamente. Vou falar mais uma vez. Deus está colocando a mão sobre Jericó novamente. A terra vai produzir, o projeto vai prosperar, os sonhos voltarão a ter vida. Deus está colocando a mão nas emoções, sarando feridas. Ele é Deus que visita emoções. O seu chamado vai vivenciar algo extraordinário. A sua vida vai vivenciar um desatar extraordinário. Eu vim aqui trazer resposta de Deus sobre a história da sua vida. Deus está colocando a mão e está dizendo: eu estou trazendo um tempo que vai mudar a geografia e a história da sua vida. Alguém já disse: nada é tão bom que não possa ser melhorado. Deus, quando coloca a mão, não gerava, vai voltar a gerar. Não produzia, vai voltar a produzir. Mas só que entenda que tudo na vida tem um processo. Porque o profeta Eliseu disse: tragam-me um vaso e coloquem nele sal. Essa aqui é a parte literalmente que mais mexe comigo.
Porque a Bíblia diz que as águas são amargas, as águas são. Se você colocar sal, ouça isso com muita atenção. Se você colocar sal naquilo que já é amargo, automaticamente vai amargar ainda mais. Todavia, no Antigo Testamento, o sal era conhecido na medicina antiga como um remédio. Já no Novo Testamento, o sal ele era utilizado como pagamento para os soldados que vinham da guerra. É por isso que a palavra salário, que você recebe todo mês, vem do latim sal. Porque o sal era a única coisa que poderia conservar os alimentos naquela época. Por isso era algo muito valioso, diferente dos nossos dias, que o sal literalmente não tem grande valor. Mas quero que você entenda que, independente do contexto histórico, uma coisa é certa: as águas que já são amargas vão se amargar ainda mais, todavia serão saradas. Dói, mas sara. É Deus dizendo: estou sarando as águas. O processo está doendo, mas está sarando. Tem situações que Deus vai permitir que se amarguem como nunca antes, para não se amargar nunca mais. Tem situações que Deus vai permitir que doa como nunca antes, para não doer nunca mais. Está doendo, mas você está aprendendo. Está doendo, mas você está crescendo. Está doendo, mas você está desenvolvendo. Dói, mas não lhe para. Dói, mas não te neutraliza. Deus está gerando coisa nova. Faz parte do processo. Deus muitas vezes permite sal na nossa fonte para sarar nossa fonte. Por quê? Porque através dessa fonte que produz dentro de você, outras pessoas beberão dessas águas. Outras pessoas beberão das águas do Espírito de Deus que flui através de você. Talvez você não entenda agora quantas vezes na sua caminhada você disse: Deus, eu preciso que alguém ore por mim. E de repente alguém olha para você e diz: ora por mim. Você fala assim: Deus, estou eu precisando? Quantas vezes você precisou de uma palavra? Alguém se aproximou de você e pediu conselhos. Você falava assim: Jeová, estou eu precisando, e alguém vem me pedir conselhos. Quantas vezes você está precisando de algo e Deus está te usando na mesma área para cuidar de alguém? Ou é porque tem uma fonte que flui dentro de você. Oh, aleluia! Tem uma fonte que flui dentro de você, que literalmente ela sara, ela restaura a vida de outras pessoas. Por quê, pastor? Você é resposta de Deus para a vida de alguém. Oh, aleluia! Você é resposta de Deus para a vida de um povo. Todo o processo que você passou, ainda que você literalmente não tivesse entendido, forjou você, preparou você, amadureceu você, porque através de você Deus te usará para grandes coisas acontecerem. Grave bem isso: eu não conheço ninguém na Bíblia Sagrada, são 31.105 versículos aproximadamente. Eu não conheço a história de nenhum homem ou uma mulher que chegou no lugar que Deus havia preparado sem marcas. Eu não conheço a história de nenhum homem ou uma mulher, desde que eu nasci, que chegou no lugar que Deus havia preparado sem decepções. Porque quando Deus quer usar alguém, quando Deus quer tratar com alguém, quando Deus quer gerar algo novo na vida de alguém, Deus permite sal na fonte. A gente não me entende. Eu sou baiano, moro aqui há 4 anos. Eu me recordo que quando eu tinha 12 anos de idade, eu estava correndo em uma das praias da minha bela Bahia, quando de repente cortei o meu pé em uma pedra, e chorando, fui literalmente para os braços da minha mãe e disse: mãe, na verdade eu não falei mãe, falei manhinha. Disse: manhinha, cortei meu pé em uma pedra, está doendo muito. A minha mãe, na maior calmaria, disse assim: filho, entra no mar. Eu disse: mãe, a senhora sabe que as águas são salgadas, vai doer. Mas ela disse: mas o sal vai ajudar a sarar. Às vezes a gente não entende
que aquilo que nós chamamos de dor, Deus chama de preparo. Oh, aleluia. Aquilo que nós chamamos de momento difícil, Deus chama de testemunho de vitória, que será contado no amanhã. Levante a mão para receber mais uma vez. Deus está gerando coisas maiores do que você possa imaginar. Todo esse processo é para manifestação da glória de Deus. O profeta Eliseu coloca sal na fonte, e o texto, de forma sublime, nos revela literalmente mais alguns detalhes que eu quero aplicar para encerrar. A Bíblia vai nos dizer que quando o profeta pediu o vaso, ele usou a expressão eles. Mas quando ele colocou sal na fonte, ele usou a expressão eles, singular. Ouça, para levantar o vaso, para trazer o vaso, Deus levantou pessoas. Mas para tratar com a fonte, Deus não terceirizou. Tem momentos que Deus vai levantar pessoas, mas tem outros momentos que será só você e Deus. Quando Davi foi derrubar Golias, a Bíblia diz que havia ali uma numerosa multidão. Mas quando Davi matava leões e ursos, não tinha plateia. Porque o mesmo Deus que dá vitória em meio à multidão é o mesmo Deus que antes lhe foge no secreto. Porque a resposta começa no secreto, onde ninguém vê, onde ninguém sabe. Quem olha a sua história diz foi sorte. Mas você sabe que literalmente no meio do processo foi você e Deus, Deus e você, lhe forjando, lhe preparando no secreto. Tem batalhas que algumas pessoas sabem que você está passando, mas tem outras que tem pessoas que não fazem ideia. Mas ouça, mas tem um Deus que trabalha no secreto. Tem um Deus que trabalha literalmente de forma específica no secreto. Ninguém está sabendo, mas Deus está trabalhando. Ninguém sabe, mas Deus está realizando. Ninguém imagina, mas Deus está preparando você para algo bem maior ainda. Hudson Taylor disse: não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um poderoso Deus. Deus está preparando você para algo maior do que aquilo que você possa imaginar. É Deus. Quando o profeta Elias foi multiplicar o azeite e a farinha da viúva, o profeta liberou outra palavra dizendo assim: fecha a porta. Ninguém sabe, a porta trancada, porque as pessoas pensam que Deus só trabalha com a porta aberta, mas com a porta fechada. Uma certa feita eu ouvi uma frase que marcou muito a minha vida: trabalhe em silêncio e deixe que seu sucesso faça barulho. Tem momentos que literalmente Deus vai fazer tudo em silêncio, mas quando o seu dia chegar, porque quando chega a sua vez, nada lhe para. Deus te coloca no lugar que Ele prometeu. Deus abre a porta maior do que aquilo que você imagina. A Bíblia Sagrada diz: e chegando a vez de Esther, oh aleluia, o rei achou graça diante dela. Quando chega a sua vez, Deus gera coisas bem maiores ainda. Segure a mão do seu irmão, diga assim para ele ou para ela, diga assim: está chegando a sua vez. Diga para ela: está chegando a sua vez. Oh aleluia. Só quem acredita nisso vai liberar uma palavra de adoração. Aleluia. Persevere, está chegando a sua vez. Não para agora. Você já chorou demais para parar agora. Já lutou demais para desistir agora. Persevera. O segredo da vitória é a perseverança. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus disse para Daniel: tu porém vai até o fim. Deus disse para Elias: grande é a tua caminhada. Eclesiastes 7:8 diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Você vai chegar no lugar que Deus diz que você vai
chegar. Oh, aleluia. Eu libero essa palavra sobre ti. Você vai chegar. O profeta vai profetizar. Ele vai liberar 3 profecias. Assim diz o Senhor: vou sarar as águas. Segunda profecia: não haverá nelas mais morte. Terceira profecia: nem mais esterilidade. Eu acho interessante isso, porque quando você lê o texto, você observa que literalmente Jericó sofria de 2 problemas: águas amargas e terra estéril. Mas quando Deus vai tratar com Jericó, Deus não trata apenas da água, Deus não trata apenas da terra, Deus vai além. Oh, aleluia. Como Deus é especialista em ir onde os nossos olhos não conseguem ver. O povo queria que a água fosse sarada, o povo queria que a terra voltasse a gerar, mas Deus foi além. Deus foi tratar de uma morte. O começo do texto não fala sobre a morte, mas o final do texto fala sobre a morte. Que morte é essa, pastor? Te digo agora. O historiador judeu chamado Flávio Josefo, ele diz algo interessante. Ele diz que nessa época, eu quero que agora você aqui preste bem atenção nisso. Flávio Josefo diz que nessa época, é algo histórico, mas serve como aplicação. Ele diz que nesse tempo, quando as mulheres grávidas bebiam das águas amargas, elas não sabiam, mas as águas amargas estavam gerando aborto. Foi por isso que Deus disse que não haveria mais morte, porque as águas amargas estavam gerando aborto. Quando Deus disse que não haveria mais morte, Deus estava dizendo: a partir de hoje, aquilo que for gerado vai nascer. Não haverá aborto de sonhos, vai nascer. Ora, maracandaraça. Vem. Não haverá aborto de sonhos, vai nascer. Deus nunca colocaria um sonho em seu coração se Ele não tivesse interessado em realizar. Vai nascer. Vai nascer. Eu vou deixar você adorar. Eu vou lhe dar 30 segundos para você adorar. Enquanto você adora, sinta do renovo de Deus sobre a sua vida. Você que é batizado com o Espírito Santo, seja renovado aí agora. Vai nascer. O projeto não vai ser abortado. O sonho que Deus colocou em teu coração vai nascer, mulher de Deus. O sonho de ver a família toda no altar vai nascer. O sonho, o projeto que Deus colocou na tua vida vai nascer. O sonho do casamento restaurado vai nascer. Ouça, assim diz o Senhor nessa noite: eu vou fazer nascer. Não quero entender como, apenas creia que vai nascer. Maria, mãe de Jesus, está grávida e questiona o anjo: como eu, mulher virgem, posso gerar um filho? O anjo diz: Maria, Maria, o que está sendo gerado dentro de você não é da terra, vem do céu, é gerado pelo Espírito Santo. Vai nascer. Às vezes nós perguntamos como, quando, porque nós olhamos para a nossa realidade, nós olhamos para o nosso momento, de onde tirar forças depois de tanto processo, de onde sonhar depois de tanta decepção, como crer depois de tanta coisa que você passou. Ouça, a Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, e um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. O tempo é dele, e no tempo dele ele encaixa todas as coisas. No tempo dele ele desata os nós.
No tempo dele, ele faz nascer o que era impossível, porque ele é Deus. Segundo a medicina, e aqui eu encerro. Segundo a medicina, uma das maiores dores do mundo, não a maior, uma das, é a dor de um parto normal. A medicina aplica isso, que uma das maiores dores do mundo é a dor de um parto normal. Mas tem algo que a psicologia diz. A psicologia diz que no momento de um parto, existe algo que literalmente muda todas as emoções de uma mulher. Ela esquece, durante alguns minutos do processo da dor, quando ela ver nascer aquilo que tanto ela gerou. A psicologia diz que não é necessário nenhum tipo de medicamento, nenhum tipo de anestesia, porque a emoção do nascimento é algo tão grande que toma conta de todas as emoções da mãe. Para gerar é difícil. São muitas lutas para que você aborte o sonho, para que você aborte o projeto. Mas quando nascer, você vai ser o primeiro a dizer: valeu a pena, agora eu entendo. Valeu a pena, agora eu compreendo. Oramandarácia. Eu tenho uma palavra profética para liberar sobre a sua vida aqui nessa noite. Eu sinto uma unção de Deus aqui para profetizar. Vai nascer, queira o diabo ou não, vai nascer. Queira qualquer língua contrária dizer, mas vai nascer. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Vai nascer. Se você crê que vai nascer, se coloca de pé no seu lugar para adorar a Deus. Erga as suas mãos aos céus bem alto nessa noite. Erga as suas mãos aos céus bem alto. Vai nascer. Vai nascer. Receba mais de Deus agora onde você está. Do alto da cabeça, a planta dos pés. Eu libero. Vai nascer. Vai nascer. Vai nascer. Receba mais de Deus aí agora. Vai nascer. Deus lhe toca nessa noite, vai nascer. Deus te renova nessa noite, vai nascer. Receba mais de Deus aí agora. Receba mais de Deus aí agora. Do alto da cabeça, a planta dos pés. Vai nascer. Feche teus olhos durante um minuto, porque vai nascer sobre a sua vida. Vai nascer. Eu não sei qual foi o sonho e o projeto que Deus colocou sobre a sua vida, aleluia, mas uma coisa eu sei que vai nascer. Esse projeto não é apenas seu, nasceu no coração de Deus. Esse sonho não é apenas seu, nasceu no coração de Deus. Esse chamado nasceu no coração de Deus. Vai nascer. Acabou, espalharam por aí que já terminou, aleluia, e que era o teu fim, aleluia, mas não terminou. Diga isso nessa noite. Se enganou quem pensou, aleluia, que a história findou. Se equivocou. Deus vai mostrar para quem diga isso achou que terminou. Deus vai deixar pensar, aleluia, que o projeto falhou. Diga. Ele tá montando um contexto porque quer impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu. Diga. Que a história acabou. Daí. Diga aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, aleluia.
vida aí. Declare. O tempo não limita o que Deus vai fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Levante a mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Deus vai mostrar pra quem achou que terminou. Diga isso. Ele tá montando um contexto. Se prepara. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu. Aleluia. Receba do seu milagre aí. Deus vai mostrar pra quem achou que terminou. Deus vai deixar pensar que o projeto falhou. Deus vai chegar depois só pra impressionar. Ele tá montando um contexto porque quer impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou. Ele já chegou. Ele já chegou. Que nada tem vida aí. Diga. E mesmo que o cenário Maracantore maracandarácia. Urimicanchoteramassai. ainda tem vida aí. O tempo não limita. Ele chega para restaurar. Ele chega para mudar. Oramão de oraceia. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é ele é a raiz de Davi. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e fim. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o quarto homem da fornalha. É ele que passa no meio da igreja. Os seus olhos são como chama de fogo. Os seus cabelos são brancos como a lã. Os seus pés são reluzentes como latão. Ele toca, ele toca, ele toca. Uma noite, mas alegria. Diga isso. Ela vem pela manhã. Declare. Eu creio. Mais alto se você puder, querido, nessa noite. Oh, aleluia. Choro dura uma noite, mas alegria ela vem pela manhã. Eu creio, Deus. Eu creio. Diga isso. Oh. Ainda e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Aleluia. Todavia eu me alegrarei. Todavia. Tem uma unção de Deus aqui. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, diga isso, querido, nessa noite. e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia. Mais uma vez, se você pode. Oh, Deus. Abra teu coração e receba dessa palavra nessa noite, querido. O choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Oh, oh, oh. O choro dura uma. Tem milagre, tem milagre, tem milagre, tem milagre. Tem milagre, tem milagre. Eu creio. Que a figueira e não haja fruto, oh, e o produto, todavia todavia eu me alegrarei, me alegrarei, me alegrarei, me alegrarei, me alegrarei, me alegrarei, me alegrarei.
figueira. Todavia, levante as mãos aos céus, cante isso forte, vai. Fale para quem está perto de você. Pode estar amargo, mas tem vida ainda. Deus, Ele sabe como fazer, Deus sabe como trabalhar. E o melhor, quando a promessa se cumpre, meu irmão, você vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Me ajude a pregar, fale quem está perto de você, fala assim, aguenta firme. Desiste agora não. Deus tem algo poderoso para você. Se assenta aí rapidinho. Pega a sua Bíblia, Êxodo 25. Êxodo 25. Nós vamos selar o que foi liberado essa noite. Eu quero liberar uma palavra para você. Êxodo 25. Diz assim: então falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Balança quem está perto de você, fala, você não é obrigado a nada. Dele tomareis a minha oferta alçada, e esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro e prata e bronze. Algumas traduções cobre. Olhe para mim. A minha oferta revela o meu coração. A minha oferta